Bom dia a todos e todas. Eu sou Maria Isabel Couto, diretora do Fogo Cruzado, e vou estar com vocês nessa mesa hoje para ajudar a responder uma pergunta que não é nada simples. Quem manda aqui? Aqui no Sudeste, aqui no Nordeste e no Norte. Por isso, hoje eu estou acompanhada do Daniel Irata, sociólogo, professor da Universidade Federal Fluminense e coordenador do grupo de estudos dos novos ilegalismos, e também meu parceiro de empreitada, a gente vai conversar mais na frente. Está aqui também hoje para falar sobre o Norte, o Ayala Colares, geógrafo, professor e pesquisador da Universidade do Estado do Pará. E representando o Nordeste, nós temos o Felipe Freitas, pesquisador e professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP. Já aproveito aqui para deixar uma pergunta. No seu estado, tem um mapa desse tipo que a gente vai conversar hoje? Como o governo do seu estado constrói políticas públicas sem essas informações? E você acredita que elas vão dar algum resultado? Estas são algumas das perguntas que a gente vai pensar hoje e vai tentar responder. Vai conseguir ou não? E se você quiser fazer qualquer comentário ou pergunta, conta para a gente no chat dessa transmissão, tudo bem? Vamos ao nosso PPT. Só um segundo. Só um segundinho aqui. Vou começar a compartilhar. Tá todo mundo vendo? Alguém fez sinal para mim se vocês estão vendo a apresentação? Obrigada. Bom, segurança pública é um tema que nunca sai de moda, infelizmente, e estamos aqui mais um ano para discutir um assunto que é velho, mas que até hoje a gente viu poucas soluções: os grupos armados. Há hoje em ação no Brasil pelo menos 50 grupos que disputam o mercado ilegal de drogas. E estes são só os que a gente sabe o nome. Mas sabemos também que há mais gente nesse bolo, que inclusive faz mais do que traficar. A gente está falando de uma vasta gama de outras atividades ilegais e por vezes altamente especializadas, que vão do controle de serviços básicos a assaltos cinematográficos de agências bancárias. Tomemos, por exemplo, as milícias no Rio de Janeiro. Até bem pouco tempo atrás, quando a gente pensava em milícia, a gente pensava em grupos de extermínio, extorsão, segurança privada. Mas as milícias vão onde o dinheiro está. E hoje o dinheiro está também, por exemplo, na construção civil. Eu acho que todo mundo que acompanha um pouquinho da situação no Rio de Janeiro viu, por exemplo, a questão dos prédios do Museu. A milícia está também no comércio de água, de gás, internet e também nas drogas. Ou seja, o buraco é muito mais embaixo. O crime organizado no Brasil é pivô de rebeliões em presídios, está envolvido no novo cangaço, é propulsor de homicídios e desaparecimentos forçados e é elemento essencial para entender cadeias de corrupção de funcionários públicos. A gente vê o problema crescendo, mudando, ampliando e não sabe exatamente quando, onde e por quê. E é aqui que entra o nosso trabalho. Especialmente porque tem um elemento central, essencial, que ninguém sabe ao certo. Qual é a distribuição geopolítica desse emaranhado todo? Todos nós que estamos aqui nessa mesa temos em comum o mapeamento de presença, controle e domínio de territórios por grupos armados. Acreditamos que esse tipo de mapeamento é essencial. Esqueci de passar o meu bigode. Acreditamos que esse tipo de mapeamento é essencial, é condição essencial para começar a desfazer o nó da insegurança pública, porque não se faz política com negacionismo, nem sem informação e nem sem inteligência. Então, eu vou começar aqui, passando a palavra para o meu colega, Daniel Irata, que o GENI, junto com o Fogo Cruzado, embarcou nessa empreitada de mapear os grupos armados no Rio de Janeiro. Vai que é tua, Daniel. Bom dia para todas e todos que estão nos assistindo. Queria dizer do meu enorme prazer de estar aqui, né, no seminário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é essa grande arena, né, de debate sobre essa área, maior arena, né, pública que nós temos aqui no Brasil. Então, grande prazer estar aqui, estar com Maria Isabel, que é, como ela já disse, uma parceira de já muitos anos, essa altura do campeonato, né, e que vem
conduzindo junto comigo esse projeto do Mapa dos Grupos Armados. Por fim, queria saudar também Ayala e Felipe. Enfim, acho que é importante a gente ter aqui nesse debate pessoas tão qualificadas quanto esses dois parceiros. Vou falar de maneira mais ou menos rápida e geral sobre esse projeto, né, do Mapa dos Grupos Armados, cuja primeira fase foi apresentada em 2020, utilizando dados do ano de 2019, que era o último ano completo até então, né, enfim. E também iniciar, né, enfim, a apresentação da segunda fase desse projeto, que deve sair já nas próximas semanas. Nós vamos dar alguns spoilers aqui para quem está nos assistindo. Primeiro, então, a questão é o seguinte, né, como está aí no PPT. Por que precisamos desses dados e por que a sociedade civil é que se mobiliza para isso? São duas questões fundamentais, né? Quer dizer, pensando aqui o caso específico do Rio de Janeiro, nós temos há mais de 40 anos, né, diversos grupos armados que controlam e disputam territórios e populações, né, com vários impactos relativos a esse controle territorial e populacional, mas nós não temos ferramentas de generalização, né, para pensar esse dado no âmbito, né, da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Então, a primeira questão fundamental é por que nós não temos isso, dado que o controle territorial armado é uma das características distintivas do Rio de Janeiro. Né? Como eu disse, faz 40 anos que nós temos esses grupos controlando e disputando territórios de populações e, apesar de todo o esforço, todas as políticas que foram feitas nesse período, isso se mantém e não se expressa em nenhum tipo de produção, pelo menos que tenha caráter público, né? Porque é possível, né, que nós tenhamos levantamentos desse tipo feitos pelo governo do estado, mas eles não são publicizados, né? Ou seja, eles não servem como apoio para um debate público qualificado sobre esse tema, que envolve uma série de questões que, como eu vou falar também, tem a ver não só com a área de segurança pública, isso tem impacto em várias áreas. A Maria Isabel também já chegou a comentar sobre isso. Então, o que eu diria é o seguinte, né, enfim, há muitos anos atrás, eu e Maria Isabel, a gente topou enfrentar esse desafio. Então, Fogo Cruzado e o GNI começaram a imaginar, a desenhar, né, como seria a realização desse projeto, com vistas a oferecer a pesquisadores, gestores públicos, jornalistas, enfim, ao público em geral, possibilidade da gente pensar essa variável em relação com outras variáveis que nós já temos dados, mas que sem essa variável tão importante que é o controle territorial armado, fica faltando uma certa perna, né? Enfim. Então, assim, para falar dos resultados de 2020, do primeiro, né, enfim, primeira fase desse projeto, o que eu posso dizer em poucos minutos? Nós tivemos, então, um esforço metodológico que foi bastante importante, né? Central dizer que nós utilizamos dados do Disque Denúncia, que é uma instituição fundamental para a área de segurança pública aqui do Rio, que produz dados diferentes daqueles dados governamentais que complementam, né, os dados que nós temos disponíveis pelo Instituto de Segurança Pública. Então, teve um investimento pesado, né, enfim, como que a gente pensa a análise dessas informações que chegam pelo Disque Denúncia, ou seja, nós tínhamos um conjunto de informações bastante importante, mas era necessário estruturá-los de modo a que eles pudessem se transformar em dados efetivamente. Então foi todo um trabalho, em primeiro lugar metodológico, em segundo lugar analítico também, né, que possibilitou
vocês estão vendo aí a imagem, né, resultante dessa primeira etapa em 2019, nesse mapa, que foi utilizado, né, enfim, foi largamente utilizado, como eu falei, por pesquisadores, e pesquisadores, né, de várias áreas do conhecimento, sociólogos, cientistas políticos, antropólogos, geógrafos, economistas, enfim, gente das mais diversas áreas, não só da universidade também, né, o debate jornalístico que se fez sobre esse tema também se apoiou enormemente, né, enfim, sobre esse mapa. Então, por exemplo, saber aonde acontecem as operações policiais, se elas acontecem mais em áreas do Comando Vermelho, da Amigos dos Amigos, Terceiro Comando, das milícias, tiroteios, né, enfim, as ocorrências criminais do próprio Instituto de Segurança Pública, homicídios, desaparecimentos, etc. Enfim, esse foi um material que nos deixou bastante felizes porque ele cumpriu o seu objetivo, né, de ajudar a estruturar o debate público através de dados e evidências, como a Bel falou. Essa é a nossa aposta, essa é a nossa missão, é nisso que nós nos apoiamos, enfim, ficamos muito felizes com os resultados, né? 108 reportagens publicadas em 2 meses e mais um monte de outras ao longo desses anos, né? Como o tempo é curto aqui, eu vou passar rapidamente para uma pequena, né, enfim, apresentação geral que a Maria Isabel vai detalhar depois sobre essa nova etapa, essa segunda etapa, que nós estamos chamando de mapa histórico dos grupos armados do Rio de Janeiro. Porque a principal diferença com relação à primeira etapa é que neste momento nós estamos trabalhando não só com o ano de 2019 como ano de referência, mas também com uma série, né, que se inicia em 2005 e vai até o ano de 2021, o último ano completo da série, né? Então, Fogo Cruzado e Geni estão trabalhando nessa segunda etapa do mapa. Me parece que os avanços que nós tivemos do ponto de vista metodológico e analítico, eles foram conservados e desdobrados. A Maria Isabel vai falar um pouco disso, né? Enfim, mas nós refinamos muito, né? Enfim, a maneira de se fazer a classificação, né, porque tem essa questão que é fundamental, que é, afinal de contas, o que é o controle territorial armado e como se caracteriza ela, né, enfim, e tudo isso envolve um investimento metodológico bastante importante. Esse período nós utilizamos para esse mapa, né, triênios móveis, porque era uma maneira de suavizar, né, enfim, as diferenças e a incerteza dos dados anuais, e mantivemos, né, enfim, alguns recortes territoriais que nos parecem fundamentais para análises posteriores, né, imaginando aqui a região metropolitana do Rio de Janeiro, que consiste, né, na capital, no leste fluminense, na Baixada Fluminense, mas também dentro da capital, zonas oeste, norte, sul e central, né? Há diferenças bastante marcantes na presença desses grupos em cada um desses recortes territoriais. Eles nos ajudam, né? Ou seja, nós temos, por um lado, um alcance temporal maior, nós conseguimos pensar não só a extensão do controle territorial de cada grupo, mas a evolução dessa extensão do controle territorial, e também nós temos uma ampliação e desdobramento do ponto de vista das escalas geográficas. Então, a partir desses 2 eixos temporais e espaciais, a gente consegue, em linhas gerais, organizar, né, uma análise bastante precisa, eu diria, sobre o controle territorial armado no Rio de Janeiro. Eu acho que eu passei um pouquinho do meu tempo, me desculpa aqui já de antemão com a minha parceira. Talvez você tenha que acelerar um pouquinho, mas tenho certeza que você consegue, Bel, e fico aqui disponível para o nosso debate. Consigo. Eu vou falar rapidinho, né? A gente vai lançar esse mapa histórico que o Daniel falou na semana que vem. Então,
Tem muita coisa que a gente ainda não pode falar, mas algumas coisas a gente pode dar aqui um gostinho, né? A gente analisou quase 700 mil denúncias anônimas do Disque Denúncia, só sobre tráfico e sobre milícia. E um dos diferenciais, né, no mapa de 2019, a gente foi obrigado a fazer uma análise por bairros, porque a gente não tinha um mapa que a gente chama das localidades ou dos polígonos, né, que refletisse, de fato, as áreas, né. Muito interessante no sentido de entender como que esses grupos operam nos locais, nos territórios de pertencimento das pessoas, né? De fato, nos territórios onde as pessoas experimentam a vida cotidiana. Então, essa é uma mudança importante. A gente não está trabalhando, né, nesse mapa ainda, a gente depois vai discutir áreas de influência e presença de grupos armados, mas a gente está trabalhando especificamente o controle de grupos armados sobre os territórios, e para isso a gente classificou cada denúncia de acordo com uma gama de possibilidades, né, do empreendedorismo violento, que é um empreendedorismo que usa a força, né, sobre quem circula naqueles territórios, a um empreendedorismo também não violento. A gente está falando de grupos que exploram, né, que para obter renda, né, econômica, eles exploram uma série de atividades do legal e do legal. Então, não adianta olhar só para o empreendedorismo violento, ele é importante, mas o empreendedorismo não violento está associado ao empreendedorismo violento, e é importante entender essa lógica também. A gente olhou como que esses grupos operam o controle especificamente no território, então, desde o controle da circulação, através de barricadas, por exemplo, a expulsão de moradores das suas casas ou de comerciantes dos seus comércios, o controle, por exemplo, sobre comunicações, o ato de olhar um celular, de regular as pessoas que estão passando por ali, isso tudo também foi classificado. A presença rotineira constante, né, semanalmente, diariamente. A gente olhou marcadores de temporalidade nas denúncias para entender qual é a presença ou não daqueles grupos, e aí olhou também o uso da força, né, seja ela potencial, como ameaças, ou efetivas, né, como, por exemplo, assassinatos. A gente olhou uma série de dinâmicas para caracterizar ou não o controle sobre determinadas áreas. Não basta que haja uma denúncia sobre um grupo no lugar. Essa denúncia, ela tem que estar relacionada ao que a gente compreende que seja, de fato, o controle dos territórios. E aí é importante aqui colocar que essa base, né, esse mapa, ele é cumulativo, né? Até onde a gente conhece na situação do Rio de Janeiro, uma vez um espaço ocupado, ele não deixa de ser, ele não se torna desocupado por esses grupos. Ele pode mudar de domínio, ele pode mudar de controle, mas a gente não conhece nenhum grupo que fique vazio, né, do ponto de vista desses controles. Então, o mapa que a gente te apresenta em breve é um mapa de controle cumulativo e não baseado no nível bairros, né, mais próximo da experiência concreta de vida das pessoas no território. Deixo aberto o convite para todos no dia 13, para escutarem e verem o mapa e o que a gente vai contar sobre eles. E passo agora a palavra para o Eyalo contar um pouquinho os esforços dele lá no norte, né, que infelizmente tem entrado cada vez mais, né, no foco nacional sobre as disputas do controle. Deixa eu parar aqui minha apresentação. É com você, Eyalo. Obrigado, bom dia a todos e todas. Quero dizer que é uma gratidão passar essa metade da manhã aqui com vocês, nessa mesa de debate aqui. Então, quero já
Saudar meu amigo Felipe Freitas, lá no Nordeste, Daniel, e você, claro, né, Maria Isabel, carinhosamente chamada de Bel, e dizer que eu quero que todos vocês sintam-se abraçados, dizer que já estou com saudade do Rio de Janeiro, viu? Se eu estou indo para São Paulo direto, já não aguento mais São Paulo. E sempre é bom estar com vocês aprendendo, dialogando. A gente tem muita coisa para construirmos juntos, mesmo distantes. Então, eu quero saudar a mesa e a todas as pessoas que estão acompanhando. Eu quero dizer que achei fantástica a apresentação de vocês, já estou aqui curioso, esperando esse resultado. Bem, a minha fala, então, ela vai no intuito de tentar trazer para o debate as informações acerca de como essa realidade é em outras regiões, embora esteja lá o norte, mas eu vou destacar aqui, então, a capital, Belém, para comparar com o Rio de Janeiro. E eu não vou usar slide porque não deu tempo de produzir o mapa, porque eu tinha 2 mapas para produzir. Aliás, 5 mapas para produzir. 3 para apresentação do dia 9, sobre os mercados da violência na Amazônia, né? Deu muito trabalho, e esses da milícias, que seriam mais interessantes. Então, eu cheguei apenas a produzir um mapa do Comando Vermelho, mas aí ele necessitaria do mapa das facções, das milícias, né? E não deu tempo de coletar informação suficiente, porque a cada local que eu ia coletar informação, eu me assustava com as informações que eu recebia. E disse, então eu vou ter que voltar com calma para poder produzir um mapa com mais consistência. Então, eu vou dividir minha fala para cumprir o tempo, os 12 minutos, não é isso? Eu tenho dificuldade com o tempo. Em 4 momentos, e 3 momentos mais ou menos aqui. Um que é como é que então nós temos a origem das milícias em Belém. O segundo momento para falar os tipos de milícias que atuam aqui na capital. O terceiro, uma difusão. E quarto, que eu não iria colocar, é mais uma análise crítica para se compreender que, antes mesmo de falarmos do termo milícias na capital, na cidade de Belém, na região metropolitana, nós já tínhamos grupos, né, armados que atuavam na questão da grilagem de terra em Marabá, né, e na região do sul do Pará, e também grupos que atuavam com a questão do garimpo, né? Então, a gente tem que sempre estar retomando essa reflexão para tentar mostrar que as milícias nascem primeiro no estado do Pará, na zona rural, nas áreas de conflitos fundiários, sobretudo ligado à questão da terra ou à questão da mineração. Então, nós temos uma retomada, inclusive, nessas áreas desses conflitos, sobretudo destacando a questão, por exemplo, aí, dos garimpos ilegais. Mas eu vou voltar para cá, então, para a capital região metropolitana. A primeira observação importante, que nada contra o Rio de Janeiro, que é uma cidade que eu amo, mas a milícia ela foi importada do Rio para Belém, né? A origem de todo esse processo começa a partir de um contato de um policial militar, que era do grupo de elite da Polícia Militar, que vai fazer um curso no Rio de Janeiro, e quando ele volta, então, ele encontra na cidade, na periferia de Belém, num bairro chamado de Bairro da Terra Firme, um grupo ligado ao narcotráfico, ao tráfico de drogas, que estabeleceu um mecanismo de controle do território baseado na distribuição e venda de gás e água mineral, né, de controle dos mercados através da cobrança de taxa e de uma segurança privada que impedia assaltos no território, inclusive punindo aqueles que desrespeitassem as regras. Por quê? Era uma forma de se aproximar da população, da comunidade, e impedir, por exemplo, que a polícia fizesse grandes operações e quebrasse, então, não apenas o esquema da venda de drogas, como também, na época, os laboratórios clandestinos de falsificação, na época de CDs, DVDs, produtos piratas que abasteciam o mercado, o comércio na cidade de Belém. Então, veja bem que no caso de Belém, existia uma relação muito próxima do tráfico de drogas com a comunidade, inclusive com reforma de centro comunitário, com participação nas reuniões de centros comunitários e até com asfalto de ruas, que era o tráfico que produzia isso, mas dentro daquele esquema de uma falsa sensação de segurança. E aí esse grupo, né, que chega da Polícia Militar tinha uma relação muito forte com esse grupo do tráfico, onde, por exemplo, inclusive eles prestavam serviços. O que vai acontecer? Percebe-se, então, que esse sistema de segurança privada
era um mecanismo bastante positivo de aproximação desses grupos com a comunidade, em função de que nós estávamos apresentando naquele contexto, pelo ano de 2007, 2008, mais ou menos, altos índices de criminalidade nesses bairros periféricos de Belém, onde as pessoas que eram mais prejudicadas eram justamente os donos de mercadinhos, os comerciantes. Então, um grupo de comerciantes começa, então, a pagar o serviço de segurança privada por parte dos policiais militares, como garantia, então, de preservação ali da sua venda, dos seus recursos ali destinados para o mercado. Então, esses grupos começam a ganhar força num bairro vizinho do bairro que eu citei, que é o bairro Terra Firme, que é o bairro do Guamá. Coincidentemente, um bairro que fica no entorno da nossa Universidade Federal do Pará, aqui da UFPA, né? Então, o tráfico atuava no bairro da Terra Firme e no bairro vizinho, então, a milícia começa a atuar próximo ao tráfico de drogas com esse mecanismo de segurança privada. Inclusive, com um mercado de violência muito forte, porque todo assaltante que cometia algum ato fracionário numa área ou no estabelecimento comercial que tinha contato com a milícia fazia, então, uma verdadeira caça, como eles tinham todo o controle das informações, então era muito fácil, por exemplo, chegar até aquela pessoa que cometeu o ato fracionário e quem tivesse com ele também acabava sendo vítima. Então, são vários relatos de histórias assim, bastante bizarras da atuação da milícia do Guamá nesse momento aí, onde eles começam a ganhar força em Belém. Só que, o que acontece depois? Né? O que é interessante? A primeira questão interessante que a gente vai destacar é que a milícia percebeu, então, que não era vantagem enfrentar o tráfico de drogas. Ou seja, não era vantagem econômica para eles expulsar os traficantes. Era vantagem manter os traficantes nessa região, nesses bairros onde tinham influência, mas começar a promover uma ação de extorsão, sequestrar, ameaçar, né, matar aquele traficante que se negava a dar parte da chamada propina, ou do acerto, como é popularmente chamado aqui. Então, eles começaram, então, inclusive, a pegar droga de um e dar para o outro vender. Então, eles se envolveram diretamente no tráfico. E aí, esse envolvimento está com base na extorsão, na intimidação, em todas as formas de violência que você possa imaginar, que vai começar, então, a garantir com que eles ganhem mais força, não apenas nesse bairro do Guamá, que é o bairro mais populoso de Belém, né, mas também eles começam a importar esse movimento para outros bairros periféricos da região metropolitana de Belém. Então, aí eu começo a dizer que surge a necessidade de nós, então, ressignificarmos aqui em Belém o conceito de milícia. Porque, diferentemente daquela relação que se estabeleceu no Rio de Janeiro, onde a milícia partia para o enfrentamento do narcotráfico, ocupando o território, oferecendo esses serviços, né, mas combatendo o tráfico, em Belém vai ser diferente. Eles oferecem serviços da segurança privada, da segurança privada, mas, ao mesmo tempo, também, eles têm uma relação direta com o tráfico de drogas, sobretudo, tirando proveito financeiro dessa atividade considerada ilícita no Brasil. Né? E aí a gente começa a entender que seria uma espécie de narcomilícia que surge, então, a partir desse contato com o tráfico de drogas. Bem, o segundo ponto é o seguinte, é que em 2014, então, né, os grupos ligados ao tráfico de drogas começam a entrar em conflito direto. Existiam dois grupos hegemônicos que ocupavam a zona sul de Belém, porque era por onde a droga, a cocaína, chegava, pelo rio Guamá, né, através de toda uma conexão pela rede hidroviária. E esses dois grupos, facções locais, começam a entrar em disputa, e uma delas, que era aquela justamente que tinha mais relação com a milícia, ela se torna frágil, né? Ela acaba perdendo espaço e também perdendo o território. E esse grupo, então, começa a entrar em conflito direto com a milícia, né? Eles expandem o território, uma determinada área, onde o grupo que ocupava era um grupo que tinha uma relação direta com a milícia. É uma espécie de um acordo, né, de interação na qual cada um dominava o seu território, mas existia uma relação aqui cordial e até de pagamento pelos serviços prestados, que era o que os traficantes da equipe da Liga da Justiça faziam na relação com a milícia. Então, um grupo chamado de equipe X, ele começa a ocupar o território e vai entrar em conflito direto
com a milícia. E justamente um dos cabeças da milícia acaba sendo assassinado. É quando, então, ocorre 3 dias de toque de recolher em Belém pela milícia, comércio fechado, shopping, universidade não teve aula, e aí a Secretaria de Segurança Pública ela começa, então, a admitir que, de fato, existiam problemas de milícias em Belém, que até naquele momento eles negavam todo o tempo, dizendo que não existia. A questão é que ocorre, então, uma CPI aqui em Belém, uma CPI liderada por um deputado do PT, Carlos Bordalo. Essa CPI identifica vários grupos de extermínio e milicianos atuando não só em Belém, mas no estado do Pará, inclusive com relações muito fortes com grupos políticos institucionalizados, com deputados, com prefeitos, com vereadores, enfim. E a prisão de vários membros desse grupo acabou, então, pulverizando. Em vez de diminuir, aumentou o número de grupos armados atuando em Belém. E aí entra a segunda parte, que são os tipos de milícias que atuam em Belém hoje. Um grupo ligado à segurança privada se mantém até hoje, do bairro do Guamá, que é o bairro que eu citei inicialmente, que tinha um grupo miliciano atuando na época de todo esse conflito. Hoje nós temos 8 grupos de milícias dividindo o bairro do Guamá, cada um com as suas respectivas áreas de influência. Sem falar dos outros grupos que se espalharam por Belém e região metropolitana. Tem um grupo ligado ao contrabando, e tem uma relação muito forte com o comércio, com a área central de Belém, onde está o comércio. Um grupo muito forte ligado ao transporte alternativo, e não só em relação às vans, que é muito forte no Rio de Janeiro, mas hoje também relacionado à questão do chamado mototáxi. Tem pontos que eles controlam, e se o indivíduo não paga a parte dele, ele é assassinado, como aconteceu recentemente, num bairro periférico chamado de Cabanagem. E claro que continua a existir ainda esse grupo ligado ao narcotráfico, a relação entre narcotráfico e milícia, que a gente vai chamar de narcomilícia ou uma milícia do tráfico de drogas. Enfim, e uma questão importante, diferentemente de como se construiu no Rio de Janeiro, que nós definíamos, estudos da Alba Zaluá definiam muito bem isso, que eram grupos formados por agentes de segurança pública, na ativa ou na reserva. Em Belém não é assim que se dá. Em Belém nós temos agentes da segurança pública, na reserva ou ativo, agentes da segurança privada, que são muitos, e também, o que é interessante em Belém, pessoas que antes faziam parte do tráfico de drogas, que são, então, absolvidos pela milícia e passam, então, a exercer a função de chamar olheiros, aqueles caras que têm toda a informação aonde as coisas acontecem do tráfico, então ele leva os caras para fazer, então, a extorsão. Depois de um tempo, essas pessoas são assassinadas porque eles passam a ter contato com muita informação, então, naturalmente, eles são, logo depois das informações repassadas, eles são assassinados. Então, houve uma difusão desses milicianos em Belém, são várias milícias atuando, não só em Belém, mas também na região metropolitana. E aí, já que seria a terceira parte, que é a difusão desses grupos na região metropolitana de Belém, a partir desses quatro tipos de milícias que eu defini para vocês. Mas existe uma questão importante que tem que destacar também. Existem algumas áreas, alguns bairros em Belém, na região metropolitana, que pegam o município de Ananindeua, o município de Marituba, Santa Isabel, Benevides, até o município de Castanhal, que é um grande corredor onde esses municípios são conectados. Existem alguns bairros onde as facções locais de tráfico de drogas, elas se uniram ao Comando Vermelho. Nós sabemos, então, que há um processo de interiorização das facções do Sudeste para o Brasil. Hoje a relação entre Pará e Rio de Janeiro é muito próxima. Tem muito paraense das facções locais infiltrados nas favelas do Rio de Janeiro. Algumas operações até indicaram isso recentemente. E tem pessoas do Rio também infiltradas aqui em Belém. Mas as facções locais, então, elas se titularam Comando Vermelho. Então, alguns bairros, onde o Comando Vermelho ele se apresenta enquanto hegemônico, a milícia não consegue entrar nesses bairros. Ela não está presente ali. Até porque os policiais militares de baixa patente, sargento para baixo,
que moram nesses bairros, constantemente eles têm suas famílias ameaçadas, ou eles são ameaçados, ou então eles são expulsos do bairro, como já aconteceu e como vem acontecendo constantemente aqui na região metropolitana de Belém, onde então a gente tem essa relação muito forte da presença do Comando Vermelho em alguns bairros que as comunidades elas são expulsas, né? Os fundamentais são expulsos da comunidade. Para fechar minha fala, há mais ou menos 2 semanas atrás, no bairro do Tapanã, né, que é um bairro perfeito de Belém, onde o Comando Vermelho ele controla esse bairro, nós tivemos, então, 14 policiais militares que foram afastados dos seus serviços e foram estão provisoriamente encarcerados, né? Existe uma prisão só para militares aqui no Pará, né? Porque uma investigação chegou à conclusão, né, de que eles faziam parte de um grupo de milícia que extorquia membros do Comando Vermelho, sequestravam membros do Comando Vermelho e impediu o resgate, né? E eles foram recentemente tirados de circulação do seu serviço em função dessa investigação. Então, assim, essa é a realidade hoje da região metropolitana, quando a gente fala da área urbana, territórios divididos entre milícia e o Comando Vermelho, como acontece no Rio de Janeiro, muito parecida a relação, mas para fechar, a gente sempre tem que destacar que no caso da região norte, do estado do Pará, destacando aqui, é sempre bom destacar a presença desses grupos também nas áreas de conflito com comunidades indígenas, com comunidades camponesas, com comunidades quilombolas. Nós temos territórios quilombolas aqui no Pará enfrentando conflitos com segurança privada de empresas mineradoras, por exemplo. Como nós tivemos também em Jacareacanga e Itaituba, comunidades indígenas sendo ameaçadas e indígenas sendo assassinados por grupos armados ligados ao garimpo ilegal, né? Então, assim, de qualquer forma, é preciso fazer esse mapeamento de forma consistente, dentro de uma perspectiva que isso possa resultar num trabalho que oriente, sobretudo, o poder público, e aí eu destaco aqui o Estado, para que ele possa, então, trabalhar em cima da perspectiva de melhorar os serviços de segurança pública e, então, resolver, sobretudo, áreas de conflito históricos que enfrentam essa dinâmica com a presença tanto da questão ligada às facções do narcotráfico, quanto também as questões ligadas às milícias. E, por fim, eu diria que hoje, pelas minhas observações, né, que nós fizemos aqui com o relato de campo e toda a metodologia investigativa, as milícias se apresentam enquanto um grupo muito mais violento que o tráfico de drogas, porque eles têm um recurso fundamental, que é essa relação direta com as instituições do Estado. E isso permite que eles tenham uma força muito maior e muito mais hegemônica. E essa aqui é a minha fala. Espero ter cumprido o tempo. Não sei se eu cumpri, eu passei, mas se eu passei, eu peço desculpa. Passou um pouquinho, mas estava muito interessante de ouvir. Eu sempre passo, nunca sei. Agradecer, né, você e ela, é muito bom te ouvir. Eu acho que ouvir você falando, né, é impossível, né, para mim, que estou aqui no Sudeste, não estabelecer uma série de pontos de contato, né? Você começou falando do seu susto com o mapa das milícias, é o mesmo susto que eu acho que eu posso dizer que eu e o Daniel, a gente tomou, né, na nossa empreitada, ver a rapidez da expansão das milícias, a diversidade das atividades, cada vez mais uma pulverização, a gente não pode falar a milícia, são mais milícias, né, como você bem trouxe, e essa preocupação que a gente também tem, né, com esse diferencial da milícia, com quem são os seus representantes e a ameaça que significa, inclusive, para a capacidade do Estado de conseguir combater o crime organizado. Então, eu queria te agradecer, esse trabalho que você está fazendo é maravilhoso, eu tenho certeza que a gente vai continuar conversando muito, porque está muito claro, né, da importância de entender a organização, tanto do tráfico quanto das milícias, nacionalmente, né? Não basta entender o que está acontecendo em um estado, a gente precisa de compreender todos. Mas então passo logo a palavra para o Felipe, para ele contar um pouco o que ele tem observado, né, professor Felipe Freitas, o que ele tem observado também, né, no Nordeste, na Bahia mais especificamente, para a gente conseguir entender essas diferenças regionais que são, ou proximidades regionais que são tão importantes. Passo a palavra, então.
Obrigado, Maria Isabel. Queria iniciar aqui agradecendo ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública por mais uma vez estar aqui nesse encontro nacional, apresentando minha agenda atual de pesquisa e colaborando para esse debate que é muito importante para a democracia brasileira, sobretudo em ano eleitoral, né? Eu queria fazer essa nota. Queria também saudar meus colegas aqui de mesa, a Maria Isabel, que nos conduz aqui do Instituto Fogo Cruzado, o querido Daniel Irata e o Ayala Couto, todos parceiros queridos com os quais eu tenho a honra de dividir essa mesa e essa reflexão. Bem, a minha pesquisa ela é uma pesquisa mais ampla, eu vou falar um pouco mais do Nordeste, mas uma pesquisa com uma pretensão de fazer uma interpretação nacional sobre um fenômeno, uma parte específica desse mesmo fenômeno que o Daniel e o Ayala falaram, e a Maria Isabel falaram, que é o tema dos grupos de matadores. O que é isso? As milícias, todas as milícias têm seu próprio grupo de matadores. Mas existem grupos de matadores que não necessariamente estão vinculados às milícias, estão ligados às facções, estão ligadas a grupos de extermínio específicos. São grupos de pessoas que se especializam em matar de maneira profissional, deixando poucos elementos para investigação, desaparecendo com corpos, e com muita penetração no Estado. Então, minha ideia é mapear, menos no sentido correto da palavra mapear, que é o sentido que o Ayala, como geógrafo, dá, mas mapear em sentido amplo, no sentido de elencar essas dinâmicas desses grupos de matadores. Essa é a pesquisa que eu estou fazendo no Instituto Brasileiro de Ensino, Pesquisa e Desenvolvimento, que é o IDP, lá em Brasília, junto com a professora Luciana Garcia. E nesse estudo, eu estou pensando essa questão especificamente no começo, né, nessas duas primeiras décadas, nesses 20 anos aí, entre 2000 e 2020, como é que nesses 20 anos essas dinâmicas criminais e de violência do Estado elas foram se alterando. Então a gente está tentando pensar três grandes temas. Primeiro, como funcionam os grupos de extermínio no Brasil, ou seja, como é que esses grupos se orquestram e se aproximam e se distanciam de outros grupos armados? Se aproximam e se distanciam das milícias, se aproximam e se distanciam das facções. Como se dá a mobilização social e política em torno desses casos de violência praticada por esses grupos? E como é que se dá, sobretudo, a reação, a resposta estatal, a resposta do debate público a essas organizações, a esses agrupamentos que têm como tarefa principal matar pessoas. É disso que nós estamos falando. Nós estamos trabalhando com 4 fontes básicas de informação. Nós estamos fazendo um mapeamento da cobertura jornalística sobre esses grupos no Brasil, nesse período. Nós estamos trabalhando com o mesmo material que o Ayala se referiu, que são os relatórios das comissões parlamentares de inquérito sobre milícias, grupos de extermínio, crime organizado, facções, que foram realizados no Brasil entre 2000 e 2020. Não sei se todo mundo sabe, pelo menos para mim foi uma surpresa, o tamanho do número de CPIs que câmaras de vereadores, assembleias legislativas e o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, fizeram nesse período, discutindo de maneiras diferentes esse tema. Existe uma produção de informação muito grande, mas não suficientemente explorada por nós, pesquisadoras e pesquisadores. A gente fala muito da CPI das milícias no Rio de Janeiro, e ela é sim muito importante, mas aconteceram dezenas, no plural, de outras CPIs, desde câmaras de vereadores até o Congresso Nacional, e a gente está fazendo um escrutínio desses relatórios, tentando entender o que é que de material, porque muitas vezes a CPI levanta um material muito grande, mas não analisa, porque vem um volume de documento imenso, a CPI não consegue analisar. Nós estamos tentando trabalhar com esse levantamento. Nós também estamos trabalhando com alguns processos judiciais de alguns casos emblemáticos, de chacinas, sobretudo, e, por fim, as inúmeras denúncias, informes que a sociedade civil tem feito sobre chacinas, desaparecimentos forçados e execuções extrajudiciais no Brasil, no âmbito nacional e, sobretudo, no âmbito internacional. Então, a gente está trabalhando um pouco com essas 4 fontes de informação, tentando colocar isso que a gente já produziu de maneira sistematizada e organizada a serviço do nosso debate coletivo sobre esse tema, tentando aprofundar
um debate sobre o que nós temos chamado de consórcio público-privado de produção da violência no Brasil. Né? Qual é o nosso ponto fundamental? É de que no Brasil a gente avança pouco se a gente falar só de violência policial ou se a gente falar só de violência das facções, por exemplo. No Brasil, a violência ela é um consórcio, ela é um empreendimento público e privado, que tem muito a ver com política, política aqui em sentido macroeconômico, em sentido de... É a lógica neoliberal, ou, se a gente quiser ser mais, dar um passo atrás, é a própria lógica colonial, a lógica patrimonial, que organiza os sentidos, que rasura os sentidos de público e privado na sociedade brasileira, que também se expressa no debate sobre violência e sobre dinâmicas criminais. Ora, se o público e o privado é confuso na economia, é confuso na política, é confuso na cultura, é confuso na sociedade, não haveria de ser, no campo das dinâmicas criminais, que ele fosse tão separado assim. Então, essa rasura das fronteiras entre o público e o privado é o que nos interessa muito como pesquisa, para a gente pensar como essas interações se estabelecem entre controles territoriais, políticos e econômicos e estamos olhando isso a partir de quê? Desaparecimentos forçados, chacinas e execuções. É a partir desses fenômenos que nós estamos cavando para olhar essa rasura, esse trânsito entre o público e o privado na nossa sociedade. E na fase inicial dessa nossa pesquisa, a gente já conseguiu, acho que, algumas pistas de como é que isso tem acontecido mais recentemente, assim, confirmando muito do que os nossos colegas que pesquisam isso já apontam, mas talvez encontrando algumas sutilezas, e eu vou destacar uma sutileza, talvez, da região Nordeste, que coincide muito com o que o Ayala falou aqui sobre a região Norte. Um quadro geral mostra como a nossa cobertura, e eu sei que, por exemplo, o Instituto Fogo Cruzado, que discute muito mídia, cobertura, esse é um tema importante, a cobertura do debate público sobre essas matanças, ela se dá sempre de maneira episódica e descontextualizada, né? Aparece como um caso, né? Sempre como um caso. A chacina de Diadema, a chacina do Cabula, a chacina do Curió, é sempre um episódio. A gente está compreendendo cada vez mais que tem pouco de episódico nessa história, tem muito mais de estrutural. As munições, por exemplo, que se utiliza nessas ocorrências é um bom ponto para a gente seguir de onde é que vem o financiamento dessas matanças. Por exemplo, né, se a gente faz um rastreamento balístico dessas chacinas, a gente vê que elas são de mesmo lote. O Rafael Soares, do jornal Globo, que é um jornalista muito experiente, tem feito isso e tem conseguido mostrar como existe uma conexão muito mais profunda. Então esse é um primeiro aspecto que a gente tem tentado investigar. Como essas coisas que parecem episódios, aquilo que é clássico, quando o gestor público fala precisamos apurar, identificar os responsáveis e puni-los, como se aquilo fosse um evento que aconteceu, isso tem pouco de episódio. Isso tem muito mais existe muito mais continuidade do que inovação nessas ocorrências de extermínio. Isso é uma primeira investigação, uma primeira tendência que a gente está tentando explorar. Um outro aspecto ainda ligado a isso é de que a gente tem falado mais sobre chacinas e operações policiais, mas a gente tem destacado pouco uma questão que a sociologia estudou muito na primeira, assim, na segunda metade do século XX, ali, a partir dos anos 60, isso era um debate, nos anos 80 isso foi um grande debate, que é o tema das mortes por encomenda. A gente, por vários elementos, naturalizou, quase que como um dado mítico da identidade nacional, a figura do matador. Nas nossas novelas, na nossa literatura, no nosso imaginário social, a figura de alguém, de um personagem matador, na experiência nacional, ela foi muito naturalizada entre nós. Isso faz com que a gente tenha muita dificuldade de desnaturalizar um pouco esse elemento para pensar que não são só chacinas ou operações policiais graves, inadmissíveis, preocupantes, dramáticas, e elas são tudo isso, mas não são só elas a fonte de produção de letalidade profissional, o que eu estou chamando de letalidade profissional, de pessoas que se especializaram em matar, que acontece na sociedade brasileira. Existe vou usar
uma força de expressão, uma chacina a conta-gotas acontecendo de uma pessoa que morre todo dia de maneira profissional com uma pessoa, e é sempre o mesmo episódio. Uma pessoa que chega de moto num carro que dá um tiro e que mata alguém com um tiro sempre muito certeiro, com o mesmo tipo de munição, no mesmo horário do dia, ou de uma pessoa que desaparece, cujo corpo muitas vezes nunca é encontrado. Então, existe um modus operandi de produção dessas mortes a conta-gotas, das mortes por encomenda, que não podem ser explicados de maneira unidirecional. Não é o tráfico, as milícias ou os grupos de extermínio. São as milícias, o tráfico, os grupos de extermínio, a violência policial, tudo isso se consorciando com muito mais continuidade do que ruptura. Então, muitas vezes, o mesmo grupo presta serviço tanto para políticos locais, para eliminar adversários e oponentes, quanto para grileiro, para poder tomar terra, urbano-rural, quanto para facções. Então, essa multiplicidade na prestação de serviço desses consórcios me parece ser o primeiro grande elemento que a gente encontrou. E no Nordeste, a expansão desses grupos se dá, por um lado, com caráter de expansão, como eu estou dizendo, por conta, claro, das novas rotas de comércio de drogas pelos portos e aeroportos da região, sobretudo na Bahia, Ceará e Pernambuco, mas ela se dá, como eu disse antes, muito por conta dessa característica, dessa recorrência da morte por encomenda, dos matadores de aluguel, dos crimes por encomenda, dos crimes de mando que se reiteram com grupos especializados. E isso é muito importante de ser pensado, tanto em termos teóricos, intelectuais, mas em termos de política pública. Porque isso é capaz de redirecionar, deveria ser capaz de redirecionar a atenção dos governos no tema do enfrentamento aos homicídios, para pensar que essa frase comum dos governos de que os homicídios são decorrência do tráfico de drogas, são das disputas pelo tráfico de drogas, como os governos costumam dizer, isso é só uma parte da cena. A cena é muito mais complexa. Talvez o correto seria dizer que existe um processo de profissionalização, de incremento de profissionalismo nas execuções no Brasil. Acho que esse é o ponto fundamental que o Nordeste, que os dados nacionais têm mostrado, mas que no Nordeste a gente tem observado com muita atenção. Esse processo de profissionalização demanda do Estado, demanda da sociedade civil, uma capacidade de mapeamento e de interpretação para a gente interromper a ação desses profissionais da morte. Porque isso é capaz de iluminar não apenas a discussão sobre segurança pública em sentido estrito, mas sobre outros assuntos, como controle de armas e munições, controle das forças policiais, políticas gerais de transparência e combate à corrupção, que parece ser sempre um tema da vendetta do jogo eleitoral, mas é um tema fundamental na agenda do controle da violência no Brasil. Então, acho que esse é o aspecto que a gente precisa investir, porque a gente poderia dizer, da corrupção policial, da corrupção de agentes públicos que nasce a fonte de recursos para que se municie esses grupos ilegais profissionais da morte na nossa sociedade, contra os quais, me parece, a gente tem que lutar com muita força e determinação. Obrigada, Felipe. É muito importante, né, escutar essa sua apresentação. É uma coisa que a gente, né, a falta de informação. Eu acho que você trouxe um elemento que é muito importante, né, que a gente muitas vezes fica muito capturado pelos eventos, como as grandes chacinas, né, isso acontece, por exemplo, muito no Rio de Janeiro. A chacina do Jacarezinho, a chacina mais recente da Vila Cruzeiro, o nível de barbárie, de matança é tão grande que a gente acaba capturado por elas e muitas vezes esquece uma pulverização de mortes que é muito maior, né? E entender a geografia dessas mortes é muito importante. E quando um dos elementos que para o Povo Cruzado era muito caro, que era entender esse mapa, né? Ter um mapa de onde esses grupos, né, onde tanto a milícia quanto o tráfico atuam, para a gente era muito importante para tentar entender como que a política pública está associada a essas mortes e responde para essas mortes, seja pela sua incapacidade de agir ou
ativamente operando nessas mortes, né? Porque, obviamente, por exemplo, quando a gente pensa no Rio de Janeiro, para mim é mais fácil falar de Rio de Janeiro, mas quando a gente pensa no Rio de Janeiro, por exemplo, que das 6 maiores chacinas já monitoradas pelo Fogo Cruzado em ações e operações policiais, 5 delas foram em área de comando vermelho e uma foi em área de milícia, a gente vê a política pública atuando também nessas mortes. Mas não são só essas, né? Onde estão acontecendo os desaparecimentos forçados, né? Como que a milícia e o tráfico operam também no sapatinho, digamos assim. É muito importante entender tudo isso. E eu vi, né, você falar sobre a cobertura, sobre o estudo que vocês estão fazendo a partir da cobertura jornalística, a partir de informes e de processos judiciais. A gente sabe da importância dos processos judiciais, né, para entender essa lógica de violência. Então, agradeço muito sua participação. A gente tem algumas perguntas aqui, então... bom, Daniel, eu vou pedir para você contar para as pessoas como que as pessoas podem ter acesso ao estudo do mapa que a gente está falando, quando e onde. Ayala, o Bruno Langiani perguntou também onde que ele consegue encontrar informações sobre a CPI das milícias, né? Não sei se era de Belém, se era, enfim, ou era do Pará. Se você puder falar um pouquinho mais sobre isso. E deixa eu ver se a gente tem mais alguma pergunta aqui. Alexandre, se você puder explicar um pouquinho essa sua pergunta. Os gestores não deixam toda a população de fora? Não entendi muito bem o contexto. E passo a palavra para os colegas. E podem mandar mais perguntas, que a gente tem tempo. Segue a mesma ordem, Bel? Ou seja, sou eu ou inverte para... Pode seguir a mesma ordem. Tá, então, a versão do mapa, a primeira versão, a primeira etapa, né, de 2019, já está disponível, né, no site do Fogo Cruzado, do GENI, do Núcleo de Estudos da Violência, que também foi parceiro nessa primeira etapa, né, enfim, isso já dá para ser consultado. Tem um mapa interativo que dá para olhar ali, tem uma pequena apresentação de cunho metodológico com alguns destaques também da análise, né? Nessa segunda versão, é hora da divulgação, né? Enfim, faremos o lançamento dela no dia 13, terça-feira, às 10 horas da manhã, e ali vai ser divulgado um novo mapa, né? Enfim, esse mapa histórico dos grupos armados, um relatório que atualiza todo esse acúmulo metodológico e também vai apontar as dimensões mais gerais de análise dessa evolução dos grupos armados segundo essas várias escalas geográficas que eu fiz referência na minha primeira intervenção, né? Então tem esse relatório, teremos um novo mapa interativo também, que vai poder ser consultado, e aí, enfim, ficamos à disposição também para, né, como na primeira etapa, para a gente pensar trabalhos em conjuntos, parcerias, colaborações, porque a gente acredita muito, acho que uma das coisas que une a todos nós aqui, né, Ayala, Felipe, Maria Isabel, eu, enfim, um pouco acho que o sentido dessa mesa é isso, né, a gente poder estar junto, articulando, para produzir dados diferentes e que possibilitem, não sei se dar conta, mas pelo menos problematizar, né, um pouco questões que são super relevantes, politicamente sensíveis, e que devem ser expostas ao debate público para a gente poder avançar também no enfrentamento delas, né? Então, é um pouco essa que é a ideia. Uma última coisa que agora que eu me lembrei, no início do ano que vem, né, a ideia é que a gente disponibilize, né, esse mapa com outras bases de informações sobre operações policiais, que o GENI
produz, tiroteios, que o fogo cruzado também sistematiza informações, outras informações oficiais também, para que todo mundo possa acessar e fazer os cruzamentos na direção que achar conveniente para entender essas questões. Perfeito. Bem, não é é uma pergunta, na verdade, chama para saber onde encontra o documento, né? Eu coloquei no chat aqui, o domingo, onde pode baixar esse relatório, mas se colocar no Google, a resposta para o Bruno, né? Relatório final da CPI das milícias Belém Pará. Já vai aparecer lá disponível. Esse relatório foi feito em 2015. Na verdade, ele foi feito no final de 2014, mas ele foi apresentado em 2015, porque deram pouco tempo para poder fechar o documento, porque a Assembleia entrar de recesso por conta do final do ano, Natal, né, e Ano Novo, né, e aí foi apresentado no início de 2015, acho que no dia 2, salvo me engano, e está disponível, certo? Baixar, que está todas as informações dos grupos que foram detectados, tem muito relato de pessoas que tiveram parentes que foram vítimas, enfim, tem todo um documento com muito detalhe que foi fundamental para as investigações que culminaram com a prisão de vários milicianos. Isso não significou nada, porque mesmo assim depois descobriram que tinha gente que foi preso e que, como estava num quartel militar, de militares, aliás, um presídio de militares, então o que é complicado? Você tem lá um soldado fazendo a segurança e você tem um tenente, uma patente maior que está encarcerado, está preso lá. Então, meio que não obedecia às ordens. A gente descobriu que tinha um grupo que saía à noite para matar e depois voltava para dormir tranquilamente, como se nada tivesse acontecido, né? Enfim. Mas baixa lá o documento que está disponível. Obrigada, Ayala. Eu vou aproveitar aqui 3 perguntinhas para a gente fazer uma última rodada com todo mundo. A Mosileide Nery Barbosa fez um comentário aqui que eu acho importante. O não interesse na elaboração de um plano de governo dos gestores públicos contra as milícias, violência policial e os poderes bélicos é mais conveniência do que inaptidão, pensando no Rio de Janeiro. O Alexandre perguntou, né, que se ele falou, né, os gestores públicos não convidam nossas populações para conhecer e opinar sobre segurança pública, né? Se isso acaba deixando grande parte da sociedade de fora. E o Daniel Edler perguntou, né, se no caso do Rio de Janeiro, se houve envolvimento, né, da polícia do Rio, de setores de inteligência ou do INSP na construção do mapa. Então, eu queria aproveitar aqui para a gente fazer, a gente tem aqui mais 12 minutinhos, eu queria fazer uma rodada, né, com todos os participantes aqui de encerramento, que vocês pudessem colocar assim com o que é a experiência, né, de produção de conhecimento, que é um conhecimento público, né, que a gente sabe que é um conhecimento que deveria ser produzido pelo poder público e deveria ser socializado, né, com a sociedade, porque a gente sabe que segurança pública é hoje um dos temas mais caros para a sociedade, né? Todas as pesquisas eleitorais mostram que as pessoas se preocupam com segurança pública, levam isso em consideração na hora de escolher, por exemplo, né, o voto. E a gente vê, né, a gente que é pesquisador de segurança pública, que segurança pública é um dos temas mais tratados com mais segredo, com mais sigilo, né? Onde pesquisadores, a sociedade civil, ela é quase que trancada para o lado de fora, e a gente vê um movimento recente muito importante de organizações das quais a gente faz parte, de pessoas fazendo esse esforço de produzir dados, de produzir conhecimento, de tornar ele acessível, né, para a sociedade, para que a gente possa discutir segurança pública com qualidade, com democracia. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho, né, da importância desses estudos, de que tipo de relação vocês encontram e constroem com o poder público na construção desses estudos, né, e que tipo de canal vocês têm abertos ou deixariam abertos para que gestores públicos possam usar essas informações. A gente podia combinar agora ao contrário, Felipe começa, depois Ayala, depois Daniel, temos aí 3 minutinhos, 4 minutinhos para cada um, pode ser? Então, queria primeiro agradecer muito a vocês pelo convite, pela conversa. Eu acho que a gente tem
paralelamente ao mapa das ocorrências, vamos dizer assim, a gente tem um mapa dos desafios. E o mapa dos desafios ele passa centralmente por a gente falar sobre política de controle de armas, sobre uma discussão séria sobre enfrentamento aos desaparecimentos forçados e as execuções, sobre como a gente faz um debate sobre política de enfrentamento à corrupção nas mais variadas instâncias do Estado. E eu acho que isso nos coloca diante de uma agenda política dramática, séria, sobre democratização do poder local, porque é disso que nós estamos falando. Esses grupos, ao controlarem os territórios, não fazem apenas para ter dinheiro, o que já seria muito grave. Fazem para ter poder político e fazem para comandar o voto das pessoas, para comandar a circulação das pessoas, para poder induzir os comportamentos e os gostos das pessoas, a construção dos sentidos comuns e da sociabilidade que vão sendo produzidos coletivamente. Portanto, quebrar essa dimensão do poder é democratizar a sociedade, é apontar na perspectiva da liberdade, da justiça, da emancipação, do bem viver. Então, nós estamos diante, não é de uma agenda apenas que diz respeito, o que já seria muito louvável, de enfrentamento ao crime e à criminalidade, mas é de defesa da vida, em primeiro lugar, mas é também de construção de uma sociedade democrática, porque a gente não vai ter democracia no Brasil se nós não garantirmos o exercício democrático do poder local. E é nessa célula tão central para a vida social, não por acaso, esses poderes, esse poder armado, esse mandonismo se estabelece justo na célula mais básica da sociedade, a comunidade. Porque é na comunidade que as pessoas vivem sua religião, fazem suas escolhas afetivas, vivem suas experiências familiares. É isso que está sendo interditado. Então, acho que é quase que aproveitar esse tempo para fazer quase que uma convocação cidadã para todo mundo, para a gente pensar essa dimensão, né? Assim, a gente vai falar muito sobre família, sobre liberdade, é sobre família e sobre liberdade, é sobre o direito de as famílias poderem construir suas vidas de maneira livre do jugo das mais variadas formas de dominação que nós estamos tratando. Portanto, nós estamos fazendo uma mesa aqui sobre política, democracia e participação. Esse poderia ser um outro nome desse nosso encontro. Bem, eu vou então fazer a minha fala, mas ela vai muito, muito daquilo que o Felipe já comentou, também concordo com tudo que ele falou. Acho que foi interessante a tua questão provocativa, porque eu acredito que a gente tem que caminhar por uma possibilidade de se pensar, aí lembrando a minha colega Silvia Ramos, né, uma segurança cidadã, né? E a segurança cidadã, ela se faz quando nós entendemos, para além do conceito de política de segurança pública, o conceito de políticas públicas de segurança pública. E muitas vezes a agenda política do debate da segurança se mantém muito presa à política de segurança pública destinada às operações policiais, às intervenções, ao aumento do efetivo do policial militar, à compra de armas e munições, e, de certa forma, a gente acaba vendo quanto que é necessário pensar um outro movimento, né, que seria uma política de segurança pública relacionada à ideia das políticas públicas, do bem viver, como o Felipe falou aqui para a gente, das oportunidades, né, da formação, enfim, da cultura de paz, enfim. Isso seria essencial. E quando nós, então, trazemos para o debate a política pública de segurança pública dentro dessa perspectiva mais humanitária da busca do bem viver, a participação popular é fundamental. E a democracia é ela que garante essa participação popular. Eu costumo sempre fazer uma crítica à ideia de democracia, porque quando nós entendemos o conceito de como ela se constrói na América Latina, ela se constrói com base no sangue, com base no extermínio. E para nós sempre há uma limitação em entender a ideia do que significa de fato democracia. Porque quando nós pegamos os dados de vulnerabilidade social, de desigualdade e pobreza, e de extermínio, a gente vai ver que é uma população negra, pobre, né, que está ali sendo encarcerada ou sendo vítima
dos grupos de extermínio ou das milícias, ou que estão sob condição de vulnerabilidade social e que muitas vezes também a forma como o Estado Democrático de Direito ele atua, ele não consegue visibilizar essas necessidades, né? E essa agenda tem que ser construída. E aqui no Pará, né, há uma dificuldade imensa de se construir esse canal, eu quero ressaltar isso aqui, porque, de certa forma, principalmente em momentos eleitorais, onde o Estado e o governo não aceitam um tipo de críticas, então nós fazemos aqui isso, é participar dos movimentos, dos eventos, apresentar os dados, fazer críticas a alguns dados que são apresentados pelo Estado, que muitas vezes acabam negligenciando essa realidade que eu informei para vocês, porque do ponto de vista político, para muitos gestores não é importante apresentar esses dados. É mais importante falar que está tudo bem, enquanto que, de fato, a gente sabe que não está tudo bem. Mas, enfim, eu queria, então, já parabenizar a todos vocês que ficaram até aqui nesse momento, agradecer a paciência, agradecer os companheiros Abel, o Daniel e o Felipe por essa manhã de muito aprendizado e espero em breve estar junto com vocês, ou de forma presencial, ou de forma virtual, mas eu faço questão que seja presencial mesmo. É isso, obrigado. Eu acho que eu não poderia estar mais de acordo com o que o Felipe colocou, né? Enfim, na verdade, acho que ele fez o Felipe resumiu, acho que ele colocou muito bem a questão, né? Quer dizer, essa mesa poderia ser sobre democratização, sobre o que é a construção participativa, né? Enfim, com a interlocução que se faz da sociedade civil com as diversas, enfim, facetas do Estado, né? Enfim. E, infelizmente, me parece que isso já foi até, essas duas coisas já tiveram mais próximas e que houve um distanciamento, né? Enfim, a gente está num momento muito ruim em que tem um verdadeiro, uma oposição, quase que como se o governo do Estado deveria se defender ou atacar, né? Enfim, a sociedade civil do outro lado, quer dizer, isso é muito deletério, né? Porque boa parte, a gente pode dizer com uma certa margem de certeza, né? Enfim, boa parte do que se avançou na construção propositiva, né? Enfim, de políticas de segurança aqui no Rio de Janeiro veio de coisas que foram sendo pautadas pela sociedade civil, né? E aqui eu queria expandir não só a universidade, as organizações de direitos humanos, mas também os movimentos de favela, os movimentos de familiares de vítima, organizações de direitos humanos. Quer dizer, nós temos uma sociedade civil que é vibrante, qualificada, competente, cheia de propostas, de perspectivas, de entendimento dessas questões e tal, que tem que ter algum canal de mediação política para que isso se expresse, né? Acho que era um pouco isso que o Felipe estava colocando, estou totalmente de acordo, e me parece que é essa a posição de todos nós aqui. Então, assim, muito me surpreendeu quando nós lançamos a primeira versão do mapa dos grupos armados, que a gente teve assim, a procura do Departamento de Estado dos Estados Unidos e não teve a procura do governo do Estado do Rio de Janeiro, que a gente teve assim, empresas querendo conversar, dialogar com a gente, mas a gente não teve, assim, por exemplo, as polícias querendo... Quer dizer, há tanto a ser oferecido, né? A universidade, por exemplo, ou uma organização como o Fogo Cruzado, que é um laboratório de dados, né? Tem um acúmulo que eu acho que poderia ser mobilizado para a gente atuar de forma mais qualificada nessa área de segurança pública, que se manteve ao longo das últimas décadas numa relativa monotonia no que diz respeito às suas ações, que poderia estar avançando em outras direções muito mais efetivas para o enfrentamento dos nossos desafios, dos nossos problemas nessa área, né? Então, enfim, como o tempo está correndo, né? Enfim, eu não vou me alongar muito nisso, mas eu queria dizer aqui que foi um grande prazer estar aqui também nessa manhã com Maria Isabel, com a Ayala, com o Felipe. Acho que nós compartilhamos uma grande frente com muitas outras pessoas, claro, né? Enfim, que vai se construindo para que a gente possa trabalhar
direções novas, inovadoras e mais efetivas, né, para o enfrentamento dessas questões. Obrigado, viu, gente? Obrigado para todos e todas que estavam nos assistindo também. Queria tecer 2 breves comentários, pedir a paciência de vocês antes da gente se despedir. Eu não poderia concordar mais com o que falaram, né, os 3 panelistas, Daniel, Felipe e Ayala. E eu gosto muito dessa ideia que o Felipe traz, né, uma convocação cidadã. A gente acha, né, a gente tem o hábito de achar que política se resolve com voto, e política se resolve com participação o tempo inteiro, né, não é só no voto. E a participação, ela precisa passar também pela construção do conhecimento. Eu acho que tem um elemento muito importante para o Fogo Cruzado, e eu sei que os meus colegas aqui compartilham comigo, que quando a sociedade civil produz conhecimento, principalmente no campo da segurança pública, os governos, em geral, principalmente cada vez mais recentemente, tendem a taxar de informação não qualificada, informação não oficial. Quando a gente fala de segurança pública, todo dado é subnotificado, isso é muito importante chamar a atenção. E a gente tem bases muito pobres de dados de segurança pública no Brasil, que se referem, sobretudo, a estatísticas criminais, mas quando a gente pensa em processos de segurança pública, esses dados não existem. Né? O Fórum de Segurança Pública faz um trabalho hercúleo e maravilhoso de tentar disponibilizar o que existe, mas o que existe é pobre, é pouco. E a sociedade civil está aqui tentando colaborar com o poder público no sentido de preencher o vácuo de informação, porque toda informação é importante para ajudar a gente a chegar numa sociedade onde prevaleça uma cultura de paz, não uma cultura de ódio, não uma cultura de violência, não uma cultura de sangue, como é no Brasil. Então, isso se conecta, eu acho, muito com uma pergunta que o Bruno trouxe agora, o Bruno Lajani trouxe agora há pouco, que não só a gente vem caminhando, né, o poder público no Brasil vem caminhando no sentido de fechar os espaços para a sociedade civil, como vem caminhando no sentido de desmobilizar todos os mecanismos de controle, de fiscalização da segurança pública que existiam. Né? A política de armas, a nova política de armas, ela tem muito a ver com isso, né? Desmarcação dos lotes, uma série de medidas que tendem a tornar a segurança pública mais corrupta, mais letal, pior para o povo brasileiro. Então, eu queria dizer que nossa posição do Fogo Cruzado, desconfie quando alguém disser para você, desconfie de dados produzidos pela sociedade civil, desconfie de pessoas que publicam informações sem metodologia, né, que não expressam a metodologia, que não dizem como estão fazendo, apenas atestam o conhecimento. Mas se você tiver acesso à metodologia, desconfie quando o poder público te diz para não confiar em pesquisas que estão sendo comprovadas e escrutinizadas por pares, né, por outros pesquisadores, porque o que a gente está tentando fazer é ajudar o poder público a melhorar a vida da população, é ajudar a construir uma cultura cidadã de paz, né, uma cultura participativa de paz, onde não existam mais poucos caciques que dominem a palavra, dominem o conhecimento, mas que quem vive em segurança pública possa dizer alguma coisa sobre isso. Enfim, encerro aqui minha participação agradecendo a todos pela paciência, a gente estourou um pouquinho do prazo, e convidando a todos a assistir a partir das 2h, né, também na plataforma IASO, uma série de outras, uma programação extensa, né, com profissionais da segurança, outros pesquisadores apresentando suas pesquisas, né, acompanhem o encontro do fórum, que tem muita coisa bacana e importante sendo produzida, e agradeço mais uma vez ao Daniel, a Ayala e ao Felipe pela disposição de estarem aqui. É triste, mas é muito bom conversar com vocês, e vamos continuar produzindo junto conhecimento para ver se a gente melhora a situação de segurança no país.
Valeu.